48 dias, mais de 10 mil quilômetros. Nosso repórter viaja sozinho. Ele embarca num dos mais luxuosos trens do mundo. Atravessa o deserto de Camelo, chega ao refúgio dos últimos pandas vermelhos e assiste à cerimônia de um casamento por encomenda. Noivo e noiva nunca tinham se visto. Embarque com a gente nesta aventura pelo país dos mistérios. Da cidade de Agra, começa a nossa viagem que vai cruzar toda a Índia. O país é grande, praticamente metade do tamanho do Brasil. As paisagens vão variar muito. Os objetivos da viagem também. Primeiro, contaremos a história de amor por um animal tão raro quanto desconhecido. Você provavelmente nunca viu ou ouviu falar deste ser. O caminho para encontrar o bichinho que vive no alto das montanhas é longo. No topo da serra, chegamos à cidade de Darjeeling, nordeste da Índia. Estamos a 2.500 metros de altitude, perto das fronteiras com o Butão, Bangladesh, China, ou seja, estamos muito longe do Brasil. Olhar para baixo se torna um vício, ainda mais quando existe um teleférico como meio de transporte. E lá embaixo há quase sempre uma plantação de chá. Todo esse verde é chá. Mas não é qualquer chá, não. Dos vales de Darjeeling sai o melhor chá do mundo. O chá daqui de Darjeeling vai até a mesa da Rainha da Inglaterra em Londres. Mas a maior atração desta região aqui da Índia não está nos arbustos com 1,5 metro de altura, e sim no alto das árvores. Panda vermelho. Que diabo é isso? Seria um urso? Um roedor? Uma espécie de gato? Ou seria um primo de primeiro grau dos Gremlins, aqueles do filme do Spielberg? Na verdade, nenhuma das respostas anteriores. O que é o panda vermelho? A que família de animais eles pertencem? Esta aí é uma discussão científica. Os próprios pesquisadores não têm resposta. Provavelmente não existe ninguém no planeta que ame mais os pandas vermelhos do que a bióloga indiana Sunita Pradhan. A tese de doutorado dela sobre os pandas vermelhos, um estudo de 200 páginas, levou 5 anos para ser concluída. Foram 7 meses só de busca, dia e noite pela floresta, até achar o primeiro panda vermelho. Ver um animal no seu habitat natural é uma experiência muito bonita. Quando vi o panda vermelho pela primeira vez, eu chorei muito. O panda vermelho é um animal arredio, às vezes agressivo. Eles são encontrados apenas na cordilheira do Himalaia, que corta o norte da Índia. A cidade de Darjeeling fica na base do Himalaia. A gente vê bem distante o pico do Everest, aquele ali do meio, o mais alto do mundo, com quase 9.000 metros. O rei desta região é mais forte do que o panda. Nem sempre está com aquela expressão doce e adora frio. Tanto que se chama leopardo da neve. Outro animal raro, também ameaçado de extinção. Aqui no zoológico de Darjeeling, pelo menos eles estão protegidos e curtindo o sol da manhã. Não
Não se tem ideia de quantos pandas vermelhos ainda existem no mundo, mas sabe-se que o risco de extinção da espécie é tão grande quanto o dos famosos pandas gigantes. Sunita Pradhan não tem filhos humanos. O segurança abre a porta e quem vemos? Os 3 bebês, os caçulas da família, todos com 4 meses de idade. Todos muito, mas muito assustados. Respeito uma certa distância para não estressar demais os filhotes. Chega, hora das crianças dormirem. O panda vermelho ficou para trás. Tensão na linha do trem. O maquinista se desespera. Animais no caminho. E não é qualquer animal, são vacas. Aumenta a aflição. Entram em ação os deuses indianos e protegem as suas preferidas. A vaca é um animal sagrado em quase toda a Índia. Não se pode comer a carne dela. Às vezes, não se deve sequer incomodá-la em cima do telhado, por exemplo. Algumas vacas mais íntimas frequentam a casa do dono. Vaca à toa, geralmente é porque se aposentou. Já deu litros e litros de leite, trabalhou duro. Os indianos amam as vacas, são muito gratos a elas. Mas quando a paisagem vira areia, aí viva o camelo. Estamos no noroeste do país. Um deserto muito bonito, coisa e tal. Mas estamos indo em direção ao Paquistão. A iminência de uma guerra entre os 2 países faz com que toda a área de fronteira esteja ainda menos povoada. Um pequeno morador do deserto, acostumado ao piso fofo, me acompanha por um bom tempo. Pergunto o nome dele. What's your name? My name is Ali Baba. Ali Baba. E cadê os 40 ladrões? Your name? Luiz. Luiz Ali Baba. Ali Baba, vendedor de refrigerante. Ok. E fala um pouquinho de inglês. Tem futuro no ramo. É persistente. Good. Brasil. Já é fim do dia e a bolsa continua cheia de garrafas. Obrigado. Tinha que comprar um refrigerante com Ali Baba. O nosso trem segue viagem por pedaços muito secos da Índia. Continuamos próximos da fronteira com o Paquistão. Estamos indo para o extremo norte do país. Agora, atrás de um caso de amor encomendado. Um casamento em que os noivos nem se conhecem. O problema é que a história se passa numa área em guerra. Nos aproximamos da fronteira Índia-Paquistão, na região da Caxemira. A quem pertence a Caxemira? Índia e Paquistão se agridem há 54 anos, mas não resolvem a questão. A Índia domina 2/3 do território disputado. Para os estrangeiros, a Caxemira representa riscos ainda mais sérios. Este é um estado muçulmano. Os ataques americanos ao Afeganistão despertam na Caxemira um sentimento que beira o ódio. Ódio em relação a quase tudo que tem a cara de Ocidente. Nosso repórter que o diga. Eu passei 5 dias aqui na Caxemira e praticamente não coloquei o pé na rua por ordem da polícia local. Eu, jornalista estrangeiro com uma câmera de vídeo, seria uma presa rara e fácil para os terroristas. Se eles me pegassem, certamente conquistariam a atenção do mundo inteiro. O máximo que consigo é circular por alguns becos da cidade chamada Srinagar, capital da Caxemira.
Rapidamente fico íntimo delas. Criança é criança na guerra, na paz. Um não entende a língua do outro, mas a gente brinca assim mesmo. Sabia que você é muito bonitinha? Tenho uma missão. A tal história de amor encomendado. Noivos que nunca se viram. Preciso encontrá-los. Tenho apenas um contato na cidade. Preciso chegar até ele. Uma porta, a casa. Em plena Caxemira, achei quem eu queria e já conhecia. A tranquilidade em pessoa. Tudo bem, Dona Rose? Tudo bem. Dona Rose, uma brasileira com 75 anos e o mais genuíno espírito aventureiro. Eu só tenho medo de ter medo. Olha, aqui hoje está num confronto danado e eu estou calmo. Não é à toa que Dona Rose saiu sozinha do Rio de Janeiro e veio até a Caxemira. Longe é um lugar que não existe. Dona Rose está hospedada na casa de uma família indiana. Amigos dela, recebeu um convite de casamento e também veio atrás da história de amor sob encomenda. Faltam 48 horas para o grande momento. A noiva prometida está em casa, onde vai acontecer a cerimônia. Sempre muito cercada de parentes, amigos e de Dona Rose. A festa já começou. Só uma pessoa ainda vai demorar 48 horas para aparecer. O noivo. E ela nunca viu a cara dele. Este é um típico casamento muçulmano, encomendado, misterioso. As amigas mais íntimas da moça prometida fazem a ornamentação da pele. Noiva muçulmana na Caxemira não pode conhecer o maridão sem muita tatuagem de rena pelo corpo. Aqui os homens dominam, o domínio é dos homens. Onde vai acontecer a cerimônia? Sempre muito cercada de parentes, amigos e de Dona Rose. A festa já começou. Só uma pessoa ainda vai demorar 48 horas para aparecer. O noivo. E ela nunca viu a cara dele. Este é um típico casamento muçulmano, encomendado, misterioso. As amigas mais íntimas da moça prometida fazem a ornamentação da pele. Noiva muçulmana na Caxemira não pode conhecer o maridão sem muita tatuagem de rena pelo corpo. Aqui os homens dominam, o domínio é dos homens. Dominam até a cozinha. 2 dúzias de homens. Só homens. Trabalham no espaço improvisado. Durante 48 horas. Sem parar. 300 homens. Só homem. Se dividem em grupos de 4 na hora do almoço. Na Caxemira é assim. Primeiro, os cavalheiros. Carneiro, 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 carneiro. Tudo leva carneiro. Os modos podem parecer falta de educação, mas para os indianos é natural. No país inteiro, os dedos substituem o garfo e a faca. Saem os estômagos masculinos e o enorme pátio é ocupado por pés mais delicados. No mesmo esquema. Dona Rose não se animou. Não se animou aqui. Dona Rose deve ter sido a primeira convidada na história recente da Caxemira que se arriscou a dançar num casamento. É que na cultura deles, só dançam os convidados do sexo masculino. 2 dias e 2 noites de festa. Os convidados se divertem enquanto resistem fisicamente.
A noiva parece feliz com o novo patrimônio. Dinheiro vivo e ouro são os presentes que todo mundo dá. É tanto anel que superlota os dedos. Só falta uma coisa, uma pessoa para fechar o balanço. A ansiedade é tanta que a festa inteira vem para o meio da rua enfeitada. Um carro ornamentado. Só pode ser ela. Ou quer dizer, ele. Aqui é o noivo quem faz o maior charme para aparecer. Estaria ele já em clima pré-carnavalesco? A família da noiva dá flores, carinho. Recepção de herói. O caminho dele até ela é longo. Faltam alguns segundos para o grande encontro, prometido pelas famílias quando os dois nasceram há 27 anos. Atrás da tia beijoqueira está a noiva, com o rosto coberto. Afrosa, o nome dela. Zahur, o noivo, ainda não pode vê-la. Muito constrangido, o noivo vai arriscar uma olhadinha na futura mãe dos filhos dele. Imagine a ansiedade na cabeça dos dois. Não se conhecem e vão dividir a mesma cama ainda esta noite. Esta noite e sempre. Tudo está documentado. Ela agora é a propriedade da família dele. Está em contrato. No fundo, trata-se de um acordo com um único objetivo: a garantia de continuidade das famílias. Sexo só depois do casamento. A mulher, na sociedade indiana, tem que se casar virgem, seja qual for a religião da família dela. As refeições, aqui na Índia, são carregadas na pimenta. Os namoros, não. Jeitinho indiano. Um homem ganha a vida limpando ouvidos de quem passa pela rua. E o culto dos carecas. Por que famílias inteiras oferecem seus cabelos aos deuses? Daqui a pouco. Um bilhão de pessoas. Mais de 5 vezes a população do Brasil. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Só fica atrás da China. E um dos mais pobres também. Já dá para imaginar a dimensão do problema social indiano. Existe muita miséria. Muito bom. Good. O que resolve o problema da falta de dinheiro é o improviso. O velho jeitinho. E o jeitinho indiano talvez seja tão criativo quanto o do brasileiro. O simpático gordinho estava desempregado. Até o dia em que se ofereceu para atrair clientela na porta de um restaurante. Virou ex-desempregado. Engraxate, por exemplo, teria pouco mercado na Índia. Os sapatos fechados não são lá muito populares. Por outro lado, quase todo mundo caminha com um par de orelhas, naturalmente. Surge então uma categoria profissional requisitada por aqui: o engraxate de ouvido. Por que não ganhar a vida lustrando os ouvidos alheios? É trabalho sério, talvez assustador, e que exige técnica. Tem que saber a hora certa de derramar o desinfetante. A limpeza completa leva 10 minutos. Preço: 5 rúpias, a moeda indiana.
dá 25 centavos de real. O engraxado aprovou o engraxate. Higiene total. Very good. Very good. Clean? Yes, very clean. Muita gente na Índia fala inglês. O país foi colônia da Inglaterra até a metade do século passado. Mas a língua oficial é o hindi. O estado da Bahia, no Brasil, e a Índia são bem parecidos no quesito misticismo. 800 milhões de indianos fazem cultos diários de adoração a mais de 300 milhões de deuses diferentes. Este é um país de fartura espiritual. É dos carecas que alguns deuses gostam mais? Talvez seja isso. Neste templo chamado Venkateshwara, 9.000 pessoas por dia, em média, oferecem os cabelos para os deuses. O momento do corte é tão sagrado que nem pude filmar. Algumas famílias inteiras ficam sem cabelo. As reações logo depois de virar careca são curiosas. O cabelo se foi, pode acreditar. Este centro religioso, na cidade de Tirumala, é o mais visitado do mundo. Vaticano, Meca, Aparecida do Norte, todos perdem. Para ver a figura de um deus, dê só uma olhadinha na fila. 100.000 pessoas, literalmente enjauladas, todo dia. 5 horas de espera. Amanhã vai ser a mesma coisa. E nós também vamos precisar de muito tempo pela frente. Abram alas para o invocado tuk-tuk passar. Tuk-tuk é o apelido deste triciclo que funciona como táxi no país inteiro. O tuk-tuk nos leva à terra onde cabelo significa virilidade. Um lugar onde homem não precisa ir ao barbeiro. Afinal, o cabelo não deve ser cortado e não pode ser mostrado. Estamos na cidade de Amritsar, a capital do estado do Punjab, norte da Índia. Aqui quase todo mundo segue a religião chamada Sikh. O Vaticano deles, o lugar mais sagrado na face da terra, é o Templo Dourado. A filosofia dos templos Sikh parte do seguinte princípio: antes de ter fé, é preciso estar com o estômago cheio. O Templo Dourado prepara 50.000 refeições gratuitas, todo santo dia. Cozinha 40 graus. E pensar que todos estes homens barbados transpiram voluntariamente, não ganham um tostão. É gente muito pobre que presta solidariedade a gente ainda mais pobre. A cozinha, que nunca para, fica um pouco mais fresca à noite. 100.000 mãos, 50.000 bocas por dia devem se sentir muito gratas. Sopa de lentilha com pão. Básico, né? Conseguir o básico na Índia já é uma vitória. A história de amor aqui é pelo próximo. O garçonzinho Sonar, de 10 anos, talvez não tenha ainda noção disso. Correr pelo pátio é simplesmente uma diversão para ele, depois da escola. E quem lava 50.000 bandejas por dia? Sonar, o garçonzinho, e outras dezenas de almas dispostas a ajudar. É o Templo Dourado, com mais de 100 quilos de ouro puro. Tudo isto foi conseguido com dinheiro doado. As doações são tantas que o templo ainda administra 2 faculdades particulares de engenharia, uma de medicina, uma de odontologia, um instituto de pesquisa contra o câncer e um hospital com 750 leitos. O Templo Dourado também é um negócio de ouro.
Toda noite, o livro sagrado da religião Sikh é carregado em procissão pelos fiéis. Trata-se do livro original, que certamente vale uma fortuna. Este ritual, no entanto, jamais precisou da presença da polícia. Andei de trem ordinário, fui a alguns dos bairros mais miseráveis do planeta, sempre com uma câmera de vídeo no ombro, e jamais percebi qualquer ameaça de roubo. O povo indiano aceita a própria condição social sem cobiçar os bens do próximo. Essa aceitação, em parte, é resultado da forte religiosidade da população. O trem mais luxuoso do mundo e os inacreditáveis templos eróticos. Daqui a pouco. Conspiração Tequila com Mel Gibson, hoje em Intercine. Ele também é outro símbolo do país. O turista aqui geralmente tem algum contato com a família de 15 mil elefantes. Eles são o meio de transporte pela antiga residência de um riquíssimo marajá indiano. Do alto do elefante, a vida ganha um ritmo lento, instavelmente confortável. A Índia é um país muito turístico. Nas ruelas que levam ao palácio, o trânsito é de elefante. Este é o estado do Rajastão. Os elefantes daqui parecem tão bem treinados que chegam a abanar o rabinho para a câmera do visitante. Vida de rei, ou Maharaja, como eles dizem por aqui, é a de quem pode deslizar no Palácio sobre Rodas. Palácio sobre Rodas é um dos trens mais luxuosos do mundo. Cada noite custa R$1.000 por pessoa. Os passageiros são turistas. O povo indiano roda por trilhos longe do palácio. As famílias na Índia quase sempre viajam de trem. Um trajeto de 12 horas na classe comum não sai por mais de R$3. Cruzamos o país verticalmente. Quanto mais seguimos rumo ao sul da Índia, mais forte se torna o tom do verde. Mais tropical. Mais romântico. A paisagem combina com o tema amor se olharmos para fora. Porque aqui dentro, digamos que romântico não seja bem o caso do trem indiano. Quando a gente atravessa a noite, o vagão se transforma num monte de camas beliches. A minha fica colada aos ventiladores no teto. É a terceira de baixo para cima. A bagagem e as pernas dividem o mesmo espaço. Agora, divertido o trem é. A cada estação surge um evento que ninguém pode prever. Já era quase meia-noite quando a dupla sertaneja, a moda indiana, deu uma canja. Pé no trilho é a tradução do nome da banda. Faz sentido. No pé quase sobre o trilho é que está o charme da música dos rapazes. A viagem ainda é vertical. Agora, por outro tipo de arte, na parede dos templos, a mais ardente de todas as pimentas da Índia, é a cidade dos templos eróticos. Prazeres exibidos abertamente há 1000 anos. É a idade dos templos. Homem, animal sexual. Homem, animal que deve aprender a transportar toda a energia sexual para outras atividades.
Assim se pensava há 1000 anos. Mulher e sexo eram uma obsessão na cidade chamada Khajuraho. Bem exibicionista este país aqui quando o assunto é arte. Ainda bem, é arte milenar. Os indianos adoram posar para a câmera. Eles estão sempre pedindo ao visitante: tire uma foto de mim. Nós, os estrangeiros, levamos a recordação material, a foto. E eles, os indianos, ainda agradecem por isso. Este aqui é um país definitivamente pitoresco. Um lama brasileiro. Quem é o jovem de São Paulo que vive num monastério budista? Daqui a pouco. A nossa viagem pela Índia continua no carro com flores. Começa a aparecer a cor vermelha. No banco de trás, o guia também veste vermelho. No enorme salão, no refeitório, o artista, o costureiro, o estudante, qualquer um, seja quem for, veste vermelho, na cidade do vermelho, no sul da Índia. São Paulo. São Paulo mesmo, aqui no Brasil. Pouco se vê a cor vermelha nas ruas. No bairro de Perdizes, zona oeste da cidade, aparece uma roupa vermelha muito parecida com aquelas na Índia. O menino de 9 anos usa a cor do amor. Aqui no sul da Índia, na cidade do vermelho, outro rapaz se veste assim desde o início da adolescência. Michel César Kalmanovitz, paulista, 20 anos. Persistente. Iluminado. Personagem de uma história daquelas que podem ser chamadas de inacreditável. O garoto Michel, quando tinha apenas 12 anos, trocou a vida na grande São Paulo pela rotina super rigorosa numa vila com 4.000 monges que seguem o budismo tibetano. A decisão não foi dos pais dele, foi do próprio Michel, monge por opção pessoal. Aqui na Índia, ele virou Lama Michel. O que é um lama? Exatamente o significado da palavra pode se dar explicação muito longa, mas basicamente é um mestre. É aquele que tem a responsabilidade de passar os ensinamentos de Buda. A cidade do vermelho se chama Cera. Lama Michel divide uma casa confortável com 5 monges. Vive há 8 anos para o estudo avançado da filosofia budista. Ele e outros 4.000 monges estão sempre com a cor do amor. Em São Paulo, o pequeno monge e outros seguidores do budismo fazem uma prática de autocura. Entre eles está a responsável pelo centro budista, Bel César, a mãe que viu o filho Michel partir aos 12 anos para o monastério no sul da Índia. Aos 12 anos a gente ainda quer levar o filho ao dentista, à escola, estudar junto, ir ao cinema. Então todas essas tarefas que eu ainda gostaria de estar fazendo, elas tiveram realmente que ser para mim um luto, quer dizer, me preparar para deixar alguma coisa que eu ainda gostaria de estar fazendo. Quando Michel tinha 12 anos, a vocação dele já havia sido descoberta num encontro casual com um mestre tibetano. Esse é o Lama Gangchen, que é o meu mestre, o meu guru. É quem me deu toda a inspiração para fazer a vida que eu faço, para vir aqui. E quem, digamos,
me mostra o caminho que é melhor para mim seguir normalmente. Lama Gangchen foi quem percebeu que o brasileirinho Michel era a reencarnação de um grande mestre tibetano. Aos 5 anos de idade, mais ou menos, você teria dito para sua mãe algumas palavras em tibetano. Queria que você contasse um pouco essa história. De fato aconteceu? O Lama Michel de manhã veio me dizer que estava acontecendo uma coisa estranha, que ele estava escutando uma voz dizendo para ele, a minha voz dizendo para ele, Vajrayana, e perguntou que palavra era essa. E o que sua mãe respondeu? Que ela não sabia. E eu realmente fiquei naquela hora assim, surpresa, e eu compreendi que uma criança, para falar uma palavra que eu não tinha escutado aqueles dias todos, e que teria um conhecimento, enfim, da onde tinha vindo aquilo já não era, no mínimo, não era normal ou comum. Vajrayana, dentro do budismo, existem o que a gente chama dos 3 veículos, ou seja, são 3 diferentes métodos do caminho, que é o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. Vajrayana seria o mais alto de todos. Estudar, 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 estudar. Está resumida a rotina dos monges no monastério de Seramé. Não existe idade mínima para virar monge, nem exigência de nacionalidade. Mas quase todos nasceram no Tibete ou têm pais tibetanos. São exilados que vivem aqui, no sul da Índia. Meninos que poderão ser grandes mestres do budismo ou aprender uma profissão comum. Muito disciplinados, e isso é certo. Eles vão sair daqui. Se decidirem sair algum dia, monastério não é prisão, é uma opção de vida. Que, para quem olha assim pela primeira vez, será que eles batem bem? Não parece, mas isto aí é um debate sobre filosofia. Quando a mão direita acerta a esquerda, é o momento em que a sabedoria derrota a ignorância. É a vida no vermelho, cheia de privações. Não pode ver televisão, ir ao cinema, não pode ter relação sexual. Os monges não constroem família. Calor humano? As amizades. Tudo bem? O amor é a vontade que o outro seja feliz. Não importa onde, como e assim por diante. Os homens jovens aqui na Índia andam de mãos dadas com os homens. Fazem cafuné, mas nada disso, na cultura deles, é sinal de homossexualidade. Os amigos demonstram afeição através de muito contato físico e sem preconceitos. Onde fica a Hollywood do Oriente? Cinema a R$1 e um povo apaixonado por musicais. Daqui a pouco. Daqui a pouco, o Quinto dos Infernos. Na linha de... A Índia, assim como o Brasil, tem muito mar. Estamos no Oceano Índico. O nosso barco se aproxima do porto de Bombaim, a segunda maior cidade indiana. A capital do cinema no Oriente está logo ali. Vamos aportar numa potência cinematográfica que produz mais de 600 filmes por ano. Esta é a terra de Bollywood. Bollywood é a Hollywood indiana com B de Bombaim, a terra do cinema, que é mais ou menos como o futebol no Brasil, super popular. 4 da tarde, parece final de campeonato no Morumbi, Maracanã, Fonte Nova.
Mas é apenas uma entrada de cinema. Num dia comum. Um filme comum. O que não é comum é o amor dos indianos pela grande tela. Acompanhei um pouco da gravação de um típico filme indiano. Dançar, 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 dançar. O tradicional cinema indiano é musical. O diretor comenta que o país é muito musical. Até mesmo no nascimento de um bebê, as pessoas celebram cantando. O galã do filme, além de rebolar, sempre solta a voz, que não é a dele, e sim de algum cantor bem popular na Índia. A trilha sonora é mais importante do que o enredo. A coreógrafa, muitas vezes, é mais importante do que o diretor. É tanta música que os filmes costumam durar mais de 3 horas. E tudo isso custa baratinho, R$1, o preço médio do ingresso. Os indianos acham que Bollywood vence Hollywood em sensualidade. E olha que beijo na boca nos musicais indianos não entra nem por decreto do primeiro-ministro. A Índia é o país mais feminino que eu já vi. Mahatma Gandhi, o herói da independência indiana, pregava sempre a não violência. Ele tinha uma alma feminina, assim como a grande maioria das pessoas que conheci. A Índia nunca poderia ser o índio. Mudaria a essência do país. Globo Repórter.